todos, que alegria estar aqui nesta manhã, pedindo ao bom Deus pela renovação carismática, pedindo ao bom Deus os dons do Espírito Santo. Por isso, queremos, no início dessa manhã, fazer essa reflexão, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser cada vez mais instrumento dos dons, instrumento da graça de Deus. Muito bem, pessoal. Que alegria. Estamos aqui nessa plataforma, aproveitando dos meios de comunicação, para podermos, nesta manhã, refletirmos sobre a importância dos dons do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, e, acima de tudo, pedir ao Deus rico em misericórdia e amor, que nos ajude a viver segundo a sua vontade. No Evangelho de hoje, em João, capítulo 17, versículos de 11b a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Queridos irmãos e irmãs, a consagração na verdade acontece a partir do momento que existe no coração humano uma profunda e verdadeira abertura para a graça de Deus. Algo que a gente precisa ter presente no nosso coração é como este processo da ação do Espírito Santo em nós vai construindo no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, uma mudança. Eu pergunto para vocês, se vocês se olharem no espelho agora, vão dizer que são a mesma pessoa de 2 anos atrás? Se vocês se olharem no espelho, vocês são a mesma pessoa de 10 anos atrás? Com certeza, pode ser que eram pessoas aparentemente ou fisicamente melhores, pode ser que eram pessoas que estavam vivendo um momento da vida de vocês muito especial e que hoje estão vivendo uma mornidão, um momento de falta de testemunho, de fé. Mas eu quero ir além disso. Hoje, quem é você na construção da caminhada com Deus? Primeiro, lembrar que você não pode simplesmente pegar a sua história, por pior que ela tenha sido, rasgar e jogar fora. Não. Deus agiu continuamente na sua história para construir em ti uma relação profunda de amor. E essa é a riqueza que Deus vem nos apresentar hoje.
Eu preciso ter dentro do meu coração essa certeza. Deus continuamente foi no processo da minha conversão, da minha transformação. Por mais que eu tenha feito coisas ruins, hoje, a experiência que você fez, que pode ter sido ruim, te ajuda a ser melhor. Eu vou dar um exemplo assim, um pouco solto, um pouco, pode até parecer um pouco fora do contexto, mas eu digo para vocês que não é não. Quando a gente coloca o dedo na tomada e toma choque, se aquele choque te provocou algo, uma dor, da próxima vez que você passar perto da tomada, você não vai ter cuidado para não colocar o dedo nela. Assim também é a criança. A criança, ela vai vivendo a partir das experiências que ela faz se faz alguma coisa que para ela provocou um impacto muito grande, ela já não faz mais. Se foi algo ruim para ela. Nós somos seres humanos conscientes. À medida que tomamos ciência das coisas, crescemos ou diminuímos. Infelizmente, nem sempre na vida recebemos sempre um conhecimento saudável. Nem sempre tivemos só experiências positivas, mas em todo este processo da nossa vida, Deus, no seu infinito amor, vai com paciência, com amor, com misericórdia. Filho, esse caminho não está certo. Volta. E aí entra a importância dos dons, da ação dos dons de Deus em nós. Deus distribui os dons de acordo com os carismas. Você poderia ter o dom de voar, mas de que serviria este dom se você não tem asas? Deus poderia te dar o dom de falar milhões de línguas, mas do que isso te adiantaria se a sua missão, Deus tem uma missão para você, só que no Brasil? Então, muitas das vezes, lamentamos achando que Deus não nos deu aquilo que precisávamos. O problema não é que Deus não nos deu aquilo que precisávamos. Somos nós que esquecemos que os dons de Deus agem a partir do momento em que eu faço a vontade dele. Por isso, irmãos e irmãs, mais do que gerar uma preocupação, um anseio, um desejo de que tudo que está à nossa volta seja ao nosso modo, é preciso que, por primeiro, eu gere no meu coração o anseio de que tudo seja ao modo de Deus. Por isso, na oração que acabamos de ouvir hoje, da liturgia, vimos um texto onde Jesus reza que eles ouçam, que eles sejam seguidores da verdade. Que eles ouçam a verdade. Que eles coloquem em prática a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Daniel Catalamessa, no livro O Canto do Espírito, é um livro, esse aqui, tadinho, está até velhinho, eu já tenho ele há muito tempo, ele faz uma reflexão sobre os dons que eu acho que é fundamental quando ele fala sobre o capítulo 10, ele vai falar: o Espírito Santo adorna a igreja com um sem número de carismas. Ele inicia com um trecho do Veni Creator a reflexão: doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, pôs nos lábios a palavra. Do ponto de vista da forma, continua o elogio do Paráclito, que consiste numa série de títulos bíblicos
aplicados ao Espírito Santo, no vocativo, tu que és chamado Paráclito, tu que és o doador dos 7 dons. Já do ponto de vista do conteúdo teológico, descortina-se agora um horizonte novo. Depois que nos fez contemplar, na segunda estrofe, a obra santificadora do Espírito, a sua ação interior e transformadora, agora o hino leva-nos a contemplar a sua ação carismática, que se manifesta nos múltiplos dons e carismas. Então a gente vê a importância da ação de Deus que se realiza nos múltiplos dons e carismas, na multiplicidade daquilo que Deus pode e quer realizar em nós. Todos os títulos e os temas reunidos nesta estrofe se referem mais ou menos diretamente a esta particular ação do Espírito. O Espírito Santo dá os 7 dons. É o dedo da mão de Deus que expulsa os demônios e opera sinais e prodígios. É a promessa de poder do alto, realizada em Pentecostes. É aquele que se manifesta através dos dons ligados à palavra, pregação, magistério, profecia, dom de línguas. A distinção destas duas linhas de ação do Espírito Santo, santificante e carismática, formulada nesses termos, é fruto da exegese moderna. Não era porque totalmente desconhecida dos padres, nem da tradição, que a exprimiam mediante a distinção entre o Espírito-dom e o dom do Espírito. Comparando o Salmo 68, versículo 19, recebestes dons entre os homens, como Efésios 4, 8. Deu dons aos homens, comenta Santo Agostinho. Ambos, o profeta e o apóstolo, falaram de dons no plural, porque por obra de Deus, deste Deus, que é o Espírito Santo, dado em comum a todos os membros de Cristo, é distribuído um sem número de dons próprios a cada um. Então, irmãos e irmãs, precisamos entender que a distribuição de dons, a ação de dons que Deus realiza em nós é uma ação gratuita de amor profundo. Este momento, esta ideia foi fielmente conservada pelo autor do nosso hino. Depois de ter chamado o Espírito Santo, na estrofe anterior, de altíssimo dom de Deus, no singular, ele inicia essa estrofe chamando o mesmo Espírito Santo de septiforme nos seus dons. Deste modo, se destaca uma verdade fundamental. O Espírito Santo, princípio da unidade da Igreja, é ao mesmo tempo o princípio da sua diversidade. E isso é algo muito importante, irmãos e irmãs, entender que Cristo faz uso da diversidade de dons para gerar unidade. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje na nossa vida de cristãos? É justamente quando eu não entendo o meu lugar, quando eu não vivo a minha expressão de amor que Deus tem por mim. Com muita facilidade, o que fazemos? Ah, não, fulano, ciclano, ele cresce do que eu. Não, meu irmão, minha irmã. Não pode haver em nosso coração isso. Se o irmão está crescendo, eu apoio. Se o irmão está se desenvolvendo, eu apoio.
Porque ele é distribuidor de dons na diversidade para a construção do quê? Da unidade. Se eu não sei perceber que o talento dele é aquele, se eu não sei perceber que a partir daquele talento eu vou poder fazer o meu papel, seja qual talento for, se eu ainda não descobri qual é o meu talento, de que serve? Por isso, irmãos e irmãs, a igreja nos chama assim a perceber que ela só vai ser rica e unitária quando percebermos que essa unidade acontece na diversidade de dons e carismas, na diversidade de riquezas e valores que existem nela. Por isso, irmãos e irmãs, ali, depois de ter apresentado o que na igreja é uma só e a mesma coisa para todos, os sacramentos e as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, um só corpo e um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Passa-se a elencar o que, ao contrário, é diferente e próprio de cada um. Então, irmãos e irmãs, não podemos de forma alguma esquecer que a ação de Deus em nós é consequência de uma busca do amor. É consequência de uma busca de que eu sou diferente do meu irmão, da minha irmã, do meu primo. Muito bem, gente. Peço desculpas aí, mais uma vez, mas estamos de volta, né? Então, só recapitulando, só para poder novamente a gente reconstruir o raciocínio daquilo que a gente estava falando. Primeiro, né? Esta ideia da ação do Espírito Santo em nós parte de um princípio aonde eu reconheço perfeitamente que Deus, no seu infinito amor, na sua profunda misericórdia, cuida de nós, olha por nós, nos ama, mas, além disso, ele também realiza o seu plano de salvação em nós. E essa ação de Deus requer uma compreensão da diversidade. Eu não posso, de forma alguma, negar que essa diversidade existe no coração humano. Não posso. Não posso mesmo. É preciso entender que todo ser humano ele está construído, ele está se realizando, ele está se renovando a partir do momento em que ele verdadeiramente reconhece quem ele é. Eu não posso, de forma alguma, achar que porque eu sou alguém que tem um dom X, tenho que ser mais importante do que fulano que tem um dom Y. Não, de forma alguma. A diversidade de dons, carismas, ela vai acontecer, ela vai se realizar, ela vai se concretizar à medida em que eu reconheço, com todo o meu coração, que eu tenho limitações, que eu tenho defeitos, que eu tenho qualidades, que eu tenho dons, e que esta realidade da minha qualidade, do meu defeito, dos meus dons, vai completar no outro aquilo que é necessário para viver a fé. Por isso, irmãos e irmãs, hoje precisamos ser capazes de fazer essa experiência. Deus é Pai de todos. E este momento de passagem do Espírito Santo como um todo, ao seu refranger-se numa grandíssima variedade de efeitos e de dons particulares, encontrou expressão em algumas imagens sugestivas.
Uma é a imagem da chuva que cai do céu, una e indivisa, mas faz germinar as mais diversas e coloridas espécies de flores. Precisamente com o Espírito Santo, que, mesmo sendo um só, confere a cada um a graça como lhe apraz. É impressionante isso. A outra imagem, então, é ainda mais precisa, mais perfeita, porque ela vai falar sobre a realidade da luz. Chove de coisas em coisas e cores várias suscita por onde quer que repousa. Se tiramos a luz não existe. O que vemos é o escuro, não percebemos a riqueza das cores. Quando a luz entra, vamos ver que existem tons de verde, existem tons de azul, tons de amarelo, tons de vermelho. Assim também é a ação do Espírito Santo em nós, irmãos e irmãs. Só vamos perceber se formos capazes de entender que a diferença de dons e carismas que existe na igreja é construção da riqueza que ela nos está disponibilizando, nos proporcionando. Por isso, a relação luz-cores talvez seja aquela que melhor exprime a natureza das relações entre a graça e os carismas. Na longa série das obras do Espírito Santo, que se desdobra desde a criação até a parousia, chegamos aqui que São Basílio chama de a organização da igreja. E a organização da igreja não é claro e incontestável ser obra do Espírito? Ele mesmo deu à igreja primeiros apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois o poder dos milagres, os dons de cura, de assistência, de governo, de falar em línguas estranhas. Esta ordem se organiza segundo a diversidade dos dons do Espírito. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos hoje fazer esta experiência profunda de Deus. Entender que Deus, na sua infinita misericórdia, na profundidade do seu amor, convida-nos a sermos melhores, a sermos novas criaturas, a sermos aquilo que Ele espera de nós. Mas o que dizer dos talentos? Será necessário ampliar o conceito de carisma de modo a englobar também os talentos naturais, segundo uma tendência hoje presente em diversos autores? Sem dúvida. Toda a vida vivida na fé é uma graça, e nela não há áreas religiosas e áreas profanas. Todavia, no Novo Testamento, carisma nunca indica uma capacidade humana elevada e transformada. Carisma é sempre manifestação de poder sobrenatural. Então, meus caros, se você tem um dom, um carisma de Deus, não ache que você seja melhor do que ninguém. Isso só acontece porque Deus, de forma sobrenatural, manifesta este poder. É um poder sobrenatural. Não é seu. Você recebeu um dom para poder distribuir, para poder manifestar ao próximo. Por isso, eliminar toda distinção entre os talentos e carismas significa eliminar a distinção entre a natureza e a graça. As duas coisas são conferidas de modo bastante diversos. O talento através do nascimento natural
o carisma através de uma ação livre e sobrenatural de Deus, ligada ao batismo. Por isso, os talentos são muitas vezes hereditários. Os carismas nunca serão hereditários. Então, irmãos e irmãs, a graça do Santíssimo Espírito não opera a sabedoria nos santos, sem um intelecto capaz de recebê-la, nem a plena certeza do intelecto e da razão em face às realidades futuras, nem carismas e curas sem o amor natural ao homem, como nenhum dos outros carismas, sem a condição e a faculdade capazes de receberem cada um deles. E, todavia, nenhum homem possuirá nenhuma das coisas supramencionadas por uma qualquer faculdade natural, sem que lá conceda o divino poder. Isso é um texto de Máximo Confessor, dos seus capítulos variados. O quanto isso é importante para nós, irmãos e irmãs. Hoje, a maior dificuldade que a igreja passa é justamente o fato de termos homens e mulheres que, ao invés de se deixarem ser conduzidos por Deus, se deixam levar por tantas e tantas coisas e não por Deus. Uma vez eu fui a um encontro da Renovação Carismática em Rímini e me incomodou profundamente uma coisa. Estava todo mundo lá rezando, orando, sentia-se a presença viva do Espírito Santo agindo no meio daquele povo. Veio a pregação, uma pregação forte, uma pregação que tocou profundamente, e eu senti aquele toque de Deus no coração. Depois, acabou o momento de oração, saímos para o almoço, parecia que tudo aquilo que tinha sido falado fechou uma página e agora começou-se a falar mal do outro. E você viu fulano que estava com um jeito tal, do jeito tal. Povo de Deus, precisamos olhar para o quanto o processo do dom de Deus ele age em nós e nos chama a viver. Às vezes leva-se anos para se fazer uma experiência e às vezes numa fração de segundo jogamos essa experiência fora. Porque não fomos atentos à ação de Deus. Precisamos, irmãos e irmãs, fazer esta reflexão de forma profunda. Quem sou eu? Como eu estou amando a Deus? Como eu estou testemunhando Deus para os homens? Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo se chama centiforme por causa dos dons que da sua indivisa plenitude cada um recebe conforme for digno. Alguns séculos depois, o tema dos 7 dons do Espírito Santo entrou em nova fase de evolução, que o levou a perder qualquer referência aos carismas e a construir-se em categoria à parte. É significativa a questão que levou a todos esse desenvolvimento, e significativa a questão que levou a todo esse desenvolvimento e resultou na nova compreensão. Os dons do Espírito Santo são idênticos às virtudes ou distinto delas. Eis a solução adotada pelos grandes mestres da teologia escolástica. Para eles, os dons são distintos e superiores
as virtudes morais. São disposições permanentes da alma, infundidas por Deus para que a alma seja dócil às inspirações do Espírito Santo. Estão na linha das virtudes teologais infusas, embora preparatórias para elas e inferiores a elas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, poderíamos ainda continuar aqui nesta reflexão durante muito tempo, mas eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e refletir. Quem sou eu hoje, Senhor? Que dons eu recebo de Ti, Jesus? Já fiz tantas coisas erradas, Senhor. Já fiz tantas coisas que não Te agradaram. Te peço, Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda, Senhor, a viver segundo a Sua vontade. É a sequência de Pentecostes. Que possamos também refletir nessas palavras e pedir ao Senhor que mande sobre nós o Seu Santo Espírito. Senhor Jesus, quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? Como eu posso, Senhor, testemunhar o Seu amor? Como eu posso, Senhor, viver segundo a Sua vontade, Senhor? Não sou perfeito. Eu sei que só Tu és perfeito. Que docilmente entra no nosso coração, que docilmente realiza o Seu plano de amor em nós. Por isso eu Te peço, Senhor, faça-me reconhecer aquilo que eu sou, Senhor. Faça, Senhor, eu ser aquilo que Tu queres de mim, Jesus. Vem, ó Santo Espírito, manda do céu a todos nós um raio da Sua luz, um raio de luz. Só a Tua luz, Senhor, pode atravessar os nossos corações e revelar aquilo que somos. Como a luz revela as cores, a luz de Deus vai no nosso coração e revela o que somos. Por isso, irmãos e irmãs, peça ao Senhor que venha ao teu coração e te revele o que és. Viva o seu carisma, viva o seu dom, viva a riqueza que você traz no seu coração, para que você possa testemunhar o que Deus tem para realizar em você. Não tenhas medo. Te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro. Venha, ó Santo Espírito. Eis-me aqui. Manda um raio da Tua luz. Manda, Senhor, a Tua força, o Teu poder, a Tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Vem iluminar, Senhor. Vem transformar a cada um de nós. Alegria eterna, alegria eterna. Venha, Santo Espírito, manda do céu a todos nós o raio da
tua luz, raios de luz. Vem, ó Pai dos pobres, em tua dor de tantos dons, luz de cada coração, os corações. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero neste momento pedir ao Senhor que os abençoe, os fortaleça e os faça perseverantes, mas que possamos fazer, principalmente deste momento de reflexão, um mergulhar em nós mesmos. Cremos que o Senhor nos ama e Ele quer de nós uma resposta de amor. Saibamos dar esta resposta com todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus, por intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Coragem.